Olha, eu tô com vontade de ver uma que já é música, outra obra clássica. Olha só. Sabe uma? O Homem que Amava Cachorros, do Leonardo Padura. Olha, lindo, hein? E talvez O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Isso, acho Pronto, incrível. Duas sugestões maravilhosas. Ai, que pergunta difícil. Razão e Sensibilidade, qualquer um da Jane Austen. Macunaíma. Macunaíma é um musical. Nossa, é meu, eu quero fazer. É, mas eu tenho um sonho de fazer no teatro um romance do Thomas Mann que já virou filme. Eu morro de vontade de fazer no teatro, que é Morte em Veneza. Você assistiu esse filme? Sim! Não é maravilhoso? Morte em Veneza. Que obra clássica daria um bom musical? Rapaz, difícil, hein? Pensar assim de imediato. Eu acho que pra gente falar, enfim, sair um pouco até do estrangeiro, assim, acho que a gente tem grandes clássicos brasileiros que dariam musicais, grandes musicais, acredito eu. Assim como tiveram algumas, enfim, há pouco tempo teve o Rock Santeiro aqui em São Paulo, não foi? Não sei, teve, lá no Rio teve o Beijo no Asfalto, do projeto do Cláudio Lins, enfim. Então eu acho que nessa onda, assim, por exemplo, eu sou apaixonado pela obra do Jorge Amado. Eu acho que qualquer livro dele, contextualizando a música baiana, enfim, misturando com o Caymmi, que é inevitável, provavelmente daria um grande musical. Os Miseráveis. Tadá! Nossa, já começaram? Que outra obra? Não, vou pular, vou pensar depois. Nossa, que pergunta ótima. Olha, clássico, é que é engraçado, né? Algumas coisas que eram populares se tornaram clássicos, né? Mas tem muita coisa da literatura brasileira que eu acho interessante, assim, as coisas do José de Alencar, tem muita coisa. O Shakespeare já está se tornando enfim, mas isso, eu acho que principalmente pela possibilidade de pegar e profanar também um pouco a obra do José de Alencar, pegar aquelas coisas que retratam aquele momento do Brasil e colocar um olhar de crítica, assim como a gente faz aqui. Nossa, tem tantas coisas legais que dariam bons musicais que eu acho que podiam ser adaptados. Agora, na verdade, eles fizeram um que tá dando mó bochicho lá na Broadway, que inclusive a Amber, que faz a Helene no original, que é uma adaptação de um mito grego do Orfeu, não é isso? E da Eurídice, gente? Como é? Exatamente, Hades, que inclusive a trilha sonora é maravilhosa. E tá indo pra Broadway agora, acho que com pré-vendas, mas eu acho que tem vários mitos, na verdade, gregos e histórias clássicas que dariam bons musicais. Eu acho que a dificuldade mesmo é porque muitas coisas são complexas demais, né? E às vezes a linguagem pro musical tem que ser um pouco enxuta. Não, enxuta no sentido de que, por exemplo, aqui a gente tem muito personagem. Então não dá pra você explorar a fundo todos os personagens. Então você tem que escolher um ângulo dentro da obra pra focar, senão fica perdido demais, eu acho. Mas, então, enfim, acho que falei, não respondi com muita precisão, né, gente? Mas acho que muitas coisas dariam adaptações boas. Nossa! Já sim! Olha! Isso, é verdade! Ninguém me falou isso, mas a outra obra do Tolstói, é verdade. Ana Karenina, eu gosto. Uma obra clássica... Olha, eu acho que já montaram várias, né? Agora, assim, de cabeça, eu não consigo me lembrar. Eu acho que todas de Shakespeare eu faria. Charles Dickens também, que é um grande autor.
né? Agora eu estou um pouco interessada em algumas coisas brasileiras, assim, né? Alguns clássicos brasileiros. A gente quer trazer um pouco essa coisa popular do Brasil mesmo e adaptar, né? Então é o nosso foco, o nosso próximo foco aqui. Iracema, de José de Alencar. Ou ainda, uma coisa que eu tenho virado muito, não é necessariamente uma obra clássica, mas saiu até um filme agora sobre a Mary Shelley, que foi a autora de Frankenstein. Tem uma história incrível essa mulher. Menino, que pergunta. Olha, pode até me achar um pouco cafona ou infantilizado por isso, é que eu acho que a coisa é bem para todas as idades. Mas O Pequeno Príncipe é uma obra que eu tenho muita vontade de ver, porque também tem essa história que a gente trata aqui, é o quão todos os temas lúdicos abordados na história são absolutamente humanos. Então é uma obra que eu acho que, tendo uma repaginadona aí para todas as idades e não ser considerada uma obra só infantil, poderia dar um bom musical. Ai, olha, eu já adaptei algumas obras para musical. Eu adaptei, por exemplo, O Sonho de uma Noite de Verão com canções do Clube da Esquina, que virou um musical chamado Sonhos Não Envelhecem, que ficou em cartaz lá no Núcleo Experimental. Eu acho que qualquer obra pode ser material para um musical, desde que bem explorada. E é isso que o David Malloy fez com maestria, né? Ele poderia ter, sei lá, ele podia ter escrito, sei lá, O Inferno de Dante, ele podia ter feito os Lusíadas, aliás já foi feito os Lusíadas. A questão é o como isso é feito. Isso é que é o mais interessante, porque também alguém poderia ter feito e poderia não ter ficado tão bom. É que esse olhar do David Malloy é que é a coisa preciosa de ter feito o clássico de Tolstói. Clássica. Eu acho que o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Acho que tem uma versão, mas eu gostaria de ver outra melhor. Olha, me falaram que agora que vão montar o Crime e Castigo do Dostoiévski. Acho que deve ser uma coisa bem bonita de se ver. Musical, você fala como musical? Fiquei curiosa para ver o Crime e Castigo, que também é de um autor russo. Isso a gente conversou desde o início aqui com o Zé, com a Fernanda, com o Gabriel. Na verdade são comportamentos humanos, né? O que a gente percebe é que muito do que a gente lê no clássico do Tolstói, obviamente que inserido cada um no seu contexto, continua acontecendo hoje em dia. Então é engraçado como mesmo hoje em dia a gente vive uma vida muito mais corrida, os tempos das coisas são outros, né? Antes era tudo mais devagar, as pessoas gastavam mais tempo lendo, gastavam mais tempo desenvolvendo um instrumento, as mulheres não tinham muitas tarefas, hoje em dia a mulherada trabalha pra caramba, mas existem comportamentos que são comportamentos humanos. Então assim, o despertar do amor numa jovem, as questões que a sociedade coloca como sendo prioritárias para as mulheres, que a gente ainda sofre com isso, né? Até hoje em dia existem profissões onde as mulheres não são bem aceitas, e o papel de cada um na sociedade, como isso molda a forma das pessoas se relacionarem. Eu acho que isso tudo você encontra tanto no Tolstói quanto hoje em dia. Então assim, é uma obra que é super clássica, mas ao mesmo tempo é bastante atual. Então, é engraçado, porque nos próprios Miseráveis e no Guerra e Paz, tem uma coisa quando você está trabalhando com obras literárias muito famosas e que, de certa forma, são de um tempo passado, de 100 anos, 150 anos, 200, 500 anos. Quando você vai fazer qualquer uma dessas adaptações, quando a obra é muito boa e completa, como Guerra e Paz ou como Os Miseráveis você consegue perceber que as circunstâncias podem ter mudado e o tempo pode ter mudado e as pessoas, enfim, a circunstância que elas estão vivendo tenha mudado, mas a forma como a gente vive a nossa vida muda muito pouco. A forma como a gente lida com traição, a forma como a gente lida com amor, a forma como a gente vive a vida como ser humano, o que é essa experiência, as mudanças são muito
poucas, então é muito fácil de você conseguir se identificar com a Natasha, se identificar, enfim, com o amor que a Natasha sente, ou essa crise de meia-idade que o Pierre está passando, porque são coisas que a gente ainda está vivendo na nossa experiência hoje em dia e que eu acho que daqui a 500 anos ainda vai estar valendo, porque o ser humano continua vivendo a vida do mesmo jeito. Então acho que é isso. Eu acho que fala sobre amor, fala sobre orgulho, sobre a questão da traição, mas eu acho que mais pelo homem, onde a gente encontra as nossas forças para lutar contra contra a moral que às vezes ainda existe de hoje, contra esse orgulho de aceitar e perdoar. Então acho que isso tudo diz nos tempos de hoje, da mesma maneira como dizia lá. Acho que lá o maior é que na época que eles viviam, assim, pela grande quantidade de guerras e mortes, tudo aquilo era muito mais lastimável, assim. Eu acho que a importância que eles davam a essas relações era muito maior, assim, de sociedade. Eu acho que nesse sentido. Eu acho que a gente foi descobrindo durante o processo que essa história ela é muito mais sobre nós mesmos hoje em dia do que sobre pessoas que viveram no começo do século XIX, que eram aristocratas russos, né? A gente foi descobrindo essa humanidade, essa sensibilidade do Tolstói em descrever os personagens, né? E depois a música. Eu acho que ela já está lá. A gente não tem que fazer nenhum esforço em querer aproximar isso da plateia. A plateia já vai sacar isso imediatamente. Que nem você falou, é um raio-x mesmo. Não interessa se foi em 1812 na Rússia, está muito presente. Tudo que se passa na peça. Eu acho que o povo russo, eles têm ali uma história de luta, né, nessa época imperialista, de luta por igualdade social, que é muito similar ao que a gente vive aqui, né? Com a diferença de que a gente é um país colonizado de uma forma diferente da Rússia, mas mesmo assim eu acho que ali a luta dos mujiques, né, dos camponeses com os senhores das grandes terras, né, uma luta por direitos iguais mesmo, né, de condições de vida, eu acho que é bem similar ao que a gente vive aqui até hoje, inclusive. Eu acho que sempre tem ligação com o atual. Tudo, na verdade, porque afinal de contas somos seres humanos, então eu acho que os conflitos sempre são os mesmos. Obviamente uma roupa mais justa, um vestido maior, tem outros costumes, com certeza mais tradicionais talvez, mas no final de contas somos todos seres humanos, então no final da história todo mundo vai sentir a mesma coisa e os conflitos vão ser os mesmos. Eu acho porque é um romance onde todo mundo de alguma forma se conecta. Né? Encontros, desencontros, traições, desilusões amorosas, famílias complexas. Isso é a vida, né? Isso faz parte da nossa vida até hoje, por isso que ele se torna tão atual. Essa história fala sobre a frivolidade, se existe essa palavra, das relações entre as pessoas, o quão verdadeiras elas são ou não, e bem como o Zé disse, da essência da humanidade. Isso é uma coisa que não muda, talvez para que a gente possa mudar, a gente deve prestar um pouquinho mais de atenção nas coisas que são escritas durante a história da humanidade. Total, 100%. 100%, cara, porque, não muda muito. O ser humano continua repetindo seus próprios erros over and over again, e as relações ainda são as mesmas. Muda um pouco, né, a forma de tratamento, mas a forma como a gente olha uns para os outros ainda é muito preconceituosa. Fazem isso com a Natasha, fazem isso com pessoas negras hoje em dia, fazem isso o tempo todo. Ela fala muito de papéis sociais e a gente tem hoje em dia um choque muito grande do que as pessoas entendem como papel social. A gente tem, por exemplo, uma ofensiva retrógrada muito grande que quer que a gente assuma determinados papéis, e a gente tem certos setores da sociedade que falam de uma liberdade, né? Que a gente não tem que assumir um papel que nos oprima, né? Eu acho que a Natasha faz isso. Ela subverte um pouco o papel que era esperado dela, paga as consequências disso, porque afinal de contas estamos no século XIX, né? Mas a própria Helene, que é uma personagem tida como vulgar,
ela é uma personagem encantadora, as pessoas amam, é uma das músicas mais interessantes da peça, é uma das músicas que as pessoas esperam. Então eu acho que o Dave Malloy faz isso, ele pega um personagem que poderia ter uma rejeição, mas ele dá a música mais bacana, ele dá uma das músicas mais contagiantes para o público, para que a gente justamente pense, puxa, será que esse personagem é tão ruim assim? Eu acho que é nisso, é nessa questão do ponto de vista, sabe? Como que a gente olha uma coisa, como a gente enxerga uma coisa. Eu acho que pelo simples fato de que a sociedade, no geral, hoje, eu acho, está muito distante das relações humanas. E essa obra fala muito sobre o quão massacra o ser humano a preocupação com o que o outro vai pensar, os costumes que são pré-estabelecidos por alguém que criou isso da própria cabeça, os preconceitos, a falta de compreensão com relação às diferentes formas de pensar o mundo. Eu acho que tudo isso é uma grande crise que a gente está enfrentando hoje, que é a falta de abertura para se comunicar. E eu acho que essa obra fala muito disso, como as pessoas tentam pasteurizar os comportamentos, esquecendo que somos todos seres humanos e que cada um tem uma personalidade diferente. Cara, eu acho que esse é o grande ponto do livro, assim, pra mim, assim. Eu tava comentando que, ao mesmo tempo que o livro tem essa coisa do clássico, de 1500 páginas, gigante, e te assusta um pouco para começar a ler, se você pega e lê, ele te prende. Que a linguagem é acessível e é uma história muito bem construída, muito bem escrita, muito bem amarrada, então aquilo vai te consumindo, aqueles personagens. Então eu acho que a maior identificação com os dias de hoje é isso, é uma história absolutamente sobre o humano. E eu acho que o ponto alto do livro, para mim, é o momento em que a guerra acontece. Porque no momento em que a guerra acontece, independente de crenças, nacionalidade, gêneros, opções, todo mundo vira ser humano igual, de igual para igual, não tem classe social, não tem riqueza, não tem mais nada. E eu acho que inclusive não tem contexto histórico, não tem data, não tem sociedade, não tem nada, entendeu? Então eu acho que é um momento que o Tolstói bota ali, expõe todas as feridas dos seres humanos, essa sociedade que é uma sociedade, a sociedade russa imperial que ele constrói, que é uma sociedade cheia de máscaras, de rótulos e de hierarquias. Quando a guerra chega, isso tudo cai por terra e aí ele expõe assim, o humano com uma potência absurda. Então eu acho que mais do que nunca é isso, assim, a gente pensar que somos seres humanos e estamos vivendo nessa sociedade cheia de problemas e de conflitos e de guerras iminentes, e não só guerras como era naquela época, guerra de arma e de trincheira, mas guerras no dia a dia, guerras de ataque, guerras de preconceito, guerras de discriminação, enfim. Então eu acho que é isso, assim, os tempos passam, o contexto histórico é outro, a sociedade muda aqui, muda acolá, mas ao mesmo tempo continuamos os mesmos, a verdade é essa. Eu acho que de muitas maneiras. Os conflitos são os mesmos, não é? Eu acho assim, o meu personagem, o Pierre, ele repentinamente ganha uma herança gigantesca e fica um dos homens mais ricos da Rússia. E por isso é cercado por toda a grande sociedade que quer viver um pouco do dinheiro dele e das aparências e tal. E ele se insere nesse mundo que é muito parecido com o mundo de hoje. A gente tem uma sociedade totalmente decadente, com valores completamente sem nenhuma empatia, sem nenhum amor ao próximo, completamente individualista, né? Veja o que aconteceu agora na fronteira do Brasil, com os venezuelanos sendo expulsos a pedradas. Quer dizer, a compaixão é uma coisa que está um pouco fora de moda, e eu acho que esse espetáculo fala um pouco disso também. O Tolstói, ele era um dezembrista, né? Foi um movimento da Rússia na época que era para acabar com um pouco a sociedade feudal russa, onde existia a sociedade onde haviam servos e tal. Hoje em dia a gente tem escravos fazendo roupa,
Eu acho que a gente, obviamente, melhorou como sociedade, não há como negar isso, mas existem algumas questões que ainda estão muito presentes e eu acho que essa obra aborda elas de uma maneira genial. É isso, né? É isso? É, falou tudo, tá tudo certo. Não, é isso aí. Eu acho que esse espetáculo fala muito dos conflitos todos, né? Eu vejo assim, a Natasha sofre porque ela é prometida, não prometida, mas ela já vai se casar com o Andrei e ela sofre porque deu um beijo no Anatol e aquilo vira uma coisa horrorosa, um drama. E eu acho que esse drama existe atualmente também, com os jovens todos tentando se conectar com as pessoas e hoje tudo é muito no celular e os namoros começam assim. E eu acho que de toda forma continua igual, os conflitos são os mesmos, a gente tem esses mesmos dramas e não é por um beijo, mas talvez pela traição ou... As questões do As coração, questões do coração, né? é Um pouco isso. Assim. E ele coloca também a questão da mulher, né? Em 1812, no século XIX, ele já consegue colocar através da Natasha a questão da mulher, que a gente vive hoje também. É um momento muito especial, né? Exatamente. Onde as mulheres estão ganhando o espaço que merecem. Olha, a gente tem essa experiência gastronômica, as músicas, o Dave Malloy, que é um cara genial, ele faz uma grande brincadeira com referências muito atuais, assim. Agora, o figurino, cabelo, o próprio ambiente, né? Eu tô olhando para ele, mas acho que devia estar olhando para cá. A ambientação, acho que tudo isso remete à Rússia de 1812. Imersão. Eu vejo muito amor. Maravilhoso. Gente, não vou conseguir em uma palavra, já estou arregando, mas eu acho que é um musical que fala sobre amor e empatia e perdão e sobre você entender o sentido da sua vida, o que você busca para a sua vida, que eu acho que, novamente, conversa com qualquer pessoa, de 1812 até 2018. Então é uma obra muito atual e difícil definir em uma palavra. Eu ensaiei essa. Envolvente. Eu acho que é inesquecível. Estonteante. Magnífico é muito óbvio. Magnífico pode ser. Meu Deus do céu! Ai, ai. Ai, que difícil isso! Síntese não é o meu nome, você já viu isso, eu falo mais que a boca. Ai, ai, ai. Ai. Espiral. Humano. Em uma palavra, é uma história linda de amor. É um estrondo. Cometa fulgurante. Imersão. Posso falar? Pode. Fucking amazing. São duas palavras, Bruna. É verdade. Fucking amazing são duas palavras. Pra mim, em uma palavra só, é euforia. Amazing. Amazing. Pronto. Espírito,